absolutismo. E esse conteúdo sobre o absolutismo que nós vimos na semana passada, todo mundo conseguiu compreender que o absolutismo foi um período da nossa história que aconteceu por mais de 300 anos. E esse conteúdo e esse período que a gente viu, ele vai iniciar em que fase da nossa história? Ele aconteceu em um período entre o século XVI e o século XVIII, ou seja, por 300 anos. E a gente viu que esse período, ele recebeu esse nome por quê? Porque foi um período em que os reis, eles tinham poderes autoritários e absolutistas. A gente vai dizer que esses reis absolutistas, ele poderia fazer o que ele quisesse? Claro que podia. Nós vimos que ele poderia ter o poder absoluto, o poder autoritário, ele poderia criar uma lei, ele poderia criar impostos, ele também poderia forçar a população a fazer o que ele desejasse. Então esse período da nossa história, é um período que ele ficou conhecido como chamado de absolutismo. Foi um período da nossa história onde apenas os reis, eles tinham grande poder e eram eles que governavam os países da Europa. Hoje, por exemplo, nós temos vários países da Europa que ainda são governados por reis. Só que esses reis e rainha, eles não têm o poder autoritário absoluto de fazer o que eles querem. Eles têm o seu poder limitado. Eles não podem fazer o que eles desejam. Porém, na nossa história, nem sempre foi assim. Em um período da nossa história, muitos reis eram como aquela rainha vermelha, a rainha de copas, lá do livro e do filme de Alice no País das Maravilhas. Então, a gente viu na semana passada quais são as características de um rei absolutista. É um rei que ele não divide o poder com ninguém. É um rei que ele era conhecido na época como era considerado como se fosse uma pessoa escolhida por Deus para representá-lo na terra. Então a gente vê que o rei, ele era visto como representante de Deus na terra, então ele não poderia ser contrariado, ninguém poderia discordar das suas ideias, e principalmente uma pessoa que discordava de um rei, geralmente ela acabava o quê? Sendo morta, acabava como essa figura que vocês estão vendo aí, que eu vou colocar no slide, acabava igual a esse homem sendo o quê? Decapitado, as cabeças eram jogadas fora. Então a gente pode observar então que é nesse período da nossa história que nós vimos que os reis eram extremamente autoritários, absolutistas e que não permitiam que ninguém tivesse uma opinião diferente da deles. Nós vimos que esses reis, eles eram considerados pessoas enviadas por Deus para governar a terra, e a partir desse momento é importante que a gente saiba o que é que vai acontecer nesse mesmo período. Vocês vão observar então que esse período que nós chamamos de revolução, que nós chamamos de absolutismo, além deles mandarem na política, além deles mandarem na sociedade, um rei absolutista até o século XVIII, ele mandava na religião e ele também controlava principalmente a economia de um país. Nós vimos na aula passada que o rei, ele tinha uma economia e essa economia era controlada por ele, que era uma chamada economia mercantilística. E o que é uma economia mercantilística? É uma economia que tem como base o desenvolvimento do mercado. Eles produziam, vendiam o que eles queriam, o preço que eles desejavam, porque eles poderiam mandar em tudo e em todos. Então veja que um rei absolutista era um rei que mandava na economia, que mandava na política, que mandava na sociedade, e todos então deveriam obedecê-lo. A partir desse momento, a gente vai observar hoje então, hoje nós vamos estudar então o primeiro país que se revoltou contra o poder de um rei absolutista. Vamos dizer que esse conteúdo que nós vamos estudar hoje, ele é chamado de Revolução Inglesa. Esse conteúdo ele tem no livro de vocês? Tem. Nós vamos estudar o conteúdo do livro de vocês, gente. Ele vai iniciar na página 72, esse conteúdo. Para quem não conseguir resolver a atividade apenas com o que eu coloquei, até a página 78. Então, são apenas 6 páginas
do livro de vocês que vai ter esse conteúdo. Páginas 72 a 78, né? Todo mundo já recebeu. Ou quem não recebeu, né? Ainda pode ir na escola para pegar os livros. Então veja aqui, olha. O nosso conteúdo hoje é falando então sobre a Revolução Inglesa. E o que foi essa Revolução Inglesa, que é o conteúdo da nossa atividade de hoje? Vocês, em seguida, assim que a gente terminar, eu vou passar uma atividade e essa atividade ela vai ser realizada por vocês, tanto através da aula, da explicação, como também através do livro, da página 72 a 78, como também através do slide, não é? Eu não projetei a tela ainda porque muitas pessoas, né, costumam entrar 30 minutos, 40 minutos depois, né, pouco adianta, não é? Porque a gente já iniciou há quase 10 minutos e apenas 14 pessoas estão participando da aula e os outros não estão. Então isso dificulta bastante, porque são uma turma com mais de 40 alunos. Então isso significa que quase 30 alunos não estão participando da aula. Eu não sei como foi na aula de Educação Física, mas na minha aula a participação está bem embaixo da turma de vocês, ao contrário do 8º ano A. Na aula de Educação Física foi a mesma quantidade, foi menos, mais, como foi? A mesma coisa. A mesma quantidade. Pronto, pessoal. Olha aqui. Então vamos lá então, vejam. Então, pessoal, a gente vai observar então hoje o conteúdo que é bem interessante, que a gente vai falar então da Revolução Inglesa. Então nós vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra, lá no século 17, no ano de 1640, foi o primeiro país que lutou contra o rei. Oi? Quais são as páginas que tem no livro? 72 a 78. Pronto, olha pessoal, então veja aqui, olha, a Revolução Inglesa foi um movimento, uma revolta que aconteceu lá na Inglaterra, onde a Inglaterra foi o primeiro país a lutar contra o poder dos reis absolutistas, ou seja, a acabar com o poder dos reis que se achavam melhores do que os outros. Vocês estão vendo aí a cabeça de um rei que foi cortada na Inglaterra porque ele se achava melhor do que os outros. Então a gente vai estudar um período em que a Inglaterra sempre foi um país que lutaram pelos seus direitos e foi o primeiro país do mundo a acabar com o poder absolutista dos reis lá no continente europeu. A gente vai observar então aí que a Revolução Inglesa foi um conjunto de revoltas onde a Inglaterra acabou com o poder dos reis absolutistas e esse movimento ele ficou conhecido como Revolução Inglesa. Esse movimento da Revolução Inglesa foi o momento que a Inglaterra acabou com o poder dos reis absolutistas e transformar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar. E o que significa uma monarquia parlamentar? Se eu perguntar a vocês, quando a gente fala da Inglaterra, a primeira coisa que vem em mente vai ser a Rainha Elizabeth, não é? E vocês se lembram que a Inglaterra é uma monarquia, é um país que é governado por uma rainha ou por um rei. Mas a gente vai observar que a Inglaterra é um pouco diferente dos outros países. Por quê? A rainha, ela não governa só. Ela tem o apoio de quê? De vários políticos que vão ajudarem a ela a governar a Inglaterra. Ao contrário de outros países que ainda hoje são monarquias, porém, o rei ou a rainha, eles não têm a ajuda de ninguém. Eles governam sozinhos. Então a gente vai dizer que isso acontece na Inglaterra devido então ao movimento que ficou conhecido na história como um movimento chamado de Revolução Inglesa. Foi um momento na Inglaterra acabou com o poder dos reis absolutistas e autoritários. E assim eles não permitiam que o rei ou a rainha tivessem poderes de fazer o que eles quisessem. Nós vamos observar agora então, pessoal, vou colocar para vocês, começar então a compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Pronto, todo mundo está conseguindo ver o slide que eu estou projetando? Sim. Pronto, olha, quando desaparecer vocês me avisam que eu coloco novamente. Olha aqui.
Então, pessoal, nós temos aí, então, falando então sobre a chamada Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, primeiro nós temos que saber o que é uma revolução. Revolução é uma grande mudança, é uma grande transformação na sociedade. Antes ela era uma coisa e depois ela passou a ser outra. Então nós vamos dizer que antes da Revolução acontecer lá na Inglaterra, nós vamos dizer que a Inglaterra era um país desigual, era um país onde o rei cobrava impostos sobre a população, era um país onde o rei ou a rainha eram conhecidos como uma pessoa enviada por Deus para representar a terra. E a gente vê que depois da Revolução, a Inglaterra se transformou no que ela é hoje, um país onde a rainha ou o rei, eles não são mais conhecidos como uma pessoa enviada por Deus, mas sim como apenas um representante da política. Portanto, pessoal, a gente vai observar então que a Inglaterra, depois da Revolução, ela veio a se transformar em uma monarquia constitucional. O primeiro que nós temos que se lembrar, o que é uma monarquia constitucional? Monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, é uma forma de governo no qual o rei, que é o chefe de Estado, ele não governa só, ele tem o apoio de outros políticos e principalmente ele tem os seus poderes limitados pela Constituição, por leis daquele país. Então todo mundo tem que se lembrar, uma monarquia parlamentar, no caso a Inglaterra, é um país onde a rainha ela reina, ou seja, ela vai pousar de rainha, mas ela não pode decidir nada. Para ela decidir o que vai ser feito, ela tem que pedir autorização aos políticos que são eleitos pelo povo. Então a gente vê que na Inglaterra, a rainha ela tem poderes limitados. Se lembra que lá no absolutismo o rei ou a rainha tinham poderes ilimitados, né? A não ser pelos costumes que eles tinham que respeitar. Mas os outros eles não precisam respeitar a população. Então o resto, né, todo mundo então se lembra sobre a importância então que vai ter a monarquia da Inglaterra. E quando a gente fala que a rainha ela não tem poderes ilimitados na Inglaterra, a gente não poderia deixar de colocar um meme, né, da coitada da rainha que todo mundo fala dela, né, ficou viúva recentemente. Aí todo mundo diz, bem novinha ela ficou viúva, coitada, minha gente. Eu gosto muito da rainha Elizabeth II, embora ela seja muito antipática, né? Mas a história dela é sensacional. E uma das mulheres mais ricas do mundo. A gente vai observar então, pessoal, que quando a gente fala da rainha Elizabeth, da rainha da Inglaterra, que todo mundo sempre coloca aqueles memes terríveis sobre a coitada na internet, rindo porque ela é bem velhinha, e o filho dela, né, esperando até hoje para se tornar rei, e não consegue. Aí eu escolhi um meme aí da internet, bem interessante, falando assim: antigamente eu criava tartaruga, parei porque a gente acabava se apegando aos bichinhos e eles estavam vivendo pouco. Minha gente, essa charge é bem interessante. Por que essa charge é bem interessante? Uma tartaruga, ela vive 150 anos. Então essa charge ela está se referindo o quê? Como a rainha ela tivesse uma vida infinita, ela não fosse mais morrer, né? E a gente sabe então que essa frase aí, que vocês chamam dessa charge, desse meme que tem na internet, é uma forma de falar que a rainha é muito velha e que ela não sai do poder nunca mais da Inglaterra, né? Para dar lugar ao seu filho. Quem nunca viu falando da rainha na internet? Todo mundo já ouviu, né? Garanto isso. Olha, vocês podem não saber da vida dela, né? Mas agora saber sobre a questão do povo rir da idade dela, todo mundo fica rindo, eu garanto isso. Olha aqui. Nós vamos dizer então que a rainha Elizabeth ela tem vários palácios, não é, na Inglaterra. Esses são os dois mais famosos, o que ela mora e o que é de passeio. Nós temos aqui então os seus bisnetos, né, que estão aí na imagem. Nós temos aí então, pessoal, que vocês estão vendo aí, a rainha Elizabeth, ela atualmente tem 94 anos de idade, não é? Agora esse ano ela vai fazer 95, no dia 21 de abril. Nós vamos dizer que ela está no poder na Inglaterra 69 anos. Então veja aí, quase 70 anos ela está no poder da Inglaterra. E a gente vai observar então que a rainha Elizabeth ela tem uma das maiores fortunas do mundo. Ela tem aproximadamente
Alguns jornais dizem que ela tem 530 milhões, né, de euros, que é a moeda que eles usam, e outros vão dizer que a fortuna dela está aproximadamente 88 bilhões de euros. Então veja aí, pessoal, que a gente vai observar então que a Inglaterra é um país realmente muito rico e que ele também é governado por uma soberana forte de 94 anos e que ela ainda não permitiu ninguém governar. Mas todo mundo então vai se perguntar, mas por que ela não saiu do poder até hoje, né? Um rei, ele só sai do poder quando ele morre. E isso é uma regra. Quem assistiu já uma série da Netflix sobre a rainha vai entender que o tio dela, ele deixou de ser rei, não quis se tornar rei no lugar do pai dela, e ele foi expulso da Inglaterra só porque ele deixou de ser rei. Então, uma pessoa para ser escolhida ser rei, né, a gente vai observar que eles têm a regra, se uma pessoa escolhe deixar de ser rei ou rainha, ela é uma pessoa desclassificada, uma pessoa que não tem valor. Por isso que ela não deixa, e ela não vai deixar de ser rainha até morrer, a não ser se o governo da Inglaterra realmente for a favor e reconhecer que ela já está idosa, né, que ela pode se afastar. Mas se for da vontade dela mesma, ela não vai deixar, porque isso é uma questão de honra, uma questão de fidelidade, não é? E a gente vai observar então aí que a Inglaterra, ao longo do tempo, foi uma monarquia, há muitos anos atrás. A gente vai dizer que a família inglesa, ela está no poder há mais de 900 anos. Então aí é quase um século que a Inglaterra é uma monarquia, porém a gente vê que no ano lá de 1215, no século 13, vocês vão observarem que um rei chamado de João Sem Terra, porque o seu pai assinou uma carta, dividiu entre os seus filhos mais velhos a sua riqueza, e ele, por ser o mais novo, ficou sem nenhuma riqueza, porque sua herança já tinha sido dividida, e ele então é chamado de João Sem Terra, porque ficou sem herança. Nós vamos observar que no ano de 1215, o rei João Sem Terra, ele assinou um documento onde o rei ou a rainha, ele não tinha mais poderes autoritários e absolutos sobre a população. E a gente vai dizer que desde 1215, há mais de 806 anos atrás, nós vamos dizer que a Inglaterra é um país diferenciado dos outros, porque o rei ou a rainha, eles não governam só. Ele governa com a ajuda de um parlamento, que são vários políticos que são eleitos, é bem parecido com vários deputados, e a rainha o rei ou a rainha, para decidir o que seria feito, ele teria então que pedir o quê? A autorização a esse parlamento. Nós vamos dizer, existe o parlamento, que são vários deputados, e entre esses deputados e ministros, eles vão elegerem um primeiro-ministro, que ele então vai ajudar o rei ou a rainha a governarem. Hoje nós vamos ter o parlamento, que são os políticos da Inglaterra. Eles escolhem um primeiro-ministro, e além desse primeiro-ministro, ele vai ajudar a rainha a governar a Inglaterra. Ainda hoje a gente vê que a Inglaterra, ela tem essa mesma organização. A gente vai observar então que esse documento assinado em 1215, ele é chamado de Magna Carta. É um documento onde a rainha e o rei assinaram há muito tempo atrás, onde eles não podem decidir nada só. Eles tinham que pedir autorização ao parlamento e ao primeiro ou à primeira-ministra. Nós vamos observar então, pessoal, que ao longo do tempo, a Inglaterra teve reis bem importantes para a nossa história. Nós vamos ver aí, por exemplo, nós vamos ver então que houve entre esses reis Henrique VIII, que transformou a Inglaterra em um país evangélico. Tivemos também Maria I, a sua filha. Vamos ter também a Rainha Elizabeth I, que ela é uma das mais conhecidas da história inglesa. E ela ficou conhecida por quê? A Rainha Elizabeth I, ela ficou conhecida na história como a Rainha Virgem, porque ela não teve filhos. Agora, se ela era virgem ou não, ninguém sabe, né? Mas ela ficou assim conhecida principalmente por essa questão de não ter tido filhos. E a gente vai observar então que a Rainha Elizabeth, ela teve uma grande importância. Por quê? Primeiro a gente vai observar,
que é durante esse período que a Rainha Elizabeth, ela então vai ajudar a Inglaterra a se desenvolver. Ela permitia que que a Inglaterra tivesse piratas para saquear, para roubar as riquezas que vinham lá da Espanha. E a gente vai observar então que é nesse momento em que a gente começa a ver então que a Rainha Elizabeth, além de desenvolver a pirataria, além de incentivar o comércio, além de de transformar a Inglaterra em um país marítimo muito grande, criar vários navios para desenvolver o comércio, a Rainha Elizabeth então ela vai se destacar bastante na história da Inglaterra. E todo mundo gostava dela. Porém, a gente vai observar então que como era que estava a Inglaterra durante o governo então, antes dessa Revolução Inglesa acontecer. Até aí tudo estava bem, todos os reis e rainhas respeitavam a lei, e a gente vai observar então que a sociedade da Inglaterra ela era dividida entre a aristocracia, que eram pessoas ricas, gentry, que era a nobreza rural, os ricos que viviam no campo. Havia também evangélicos chamados de puritanos ou calvinistas, e havia também os yeomen, que eram pequenos fazendeiros, e havia os camponeses, que eram aqueles lascados que não tinham nada na vida, não é? Não adianta, né, dizer outra coisa que todo mundo sabe muito bem, que os camponeses, né, eles não tinham dinheiro e eles eram excluídos da sociedade. Mas a gente vê naquela época, era uma sociedade que era muito injusta. A gente que tem, vamos dizer assim, a gente de pessoas que vivem na cidade, no campo, havia uma diferença muito grande naquela época, não é? Realmente as pessoas que viviam no campo, elas não tinham nenhum direito de participarem da política, da economia. Era uma sociedade muito injusta e desigual. Porém, a gente vai observar então que a partir daquele que a sociedade era muito injusta, por isso que a população então decidiu lutar por melhores condições de vida. A gente vai observar então aí que durante essa Revolução Inglesa, nós temos que se lembrar como é que estava a sociedade. Primeiro, nós vamos observar então que depois da morte da Rainha Elizabeth, ela não teve filhos, né, que ela não tinha se casado, que ela era virgem, e a gente vai observar então que a partir daquele momento, como ela não teve filhos, o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer então que como um rei, quando o rei ou a rainha ele não tem filhos, quem vai assumir o seu poder é um parente mais próximo. O parente mais próximo do rei ou da rainha é do seu primo, que morava lá na região da Escócia, que era chamado de Jaime I. É ele que vai assumir o poder na Inglaterra como rei inglês. E aí é que vai iniciar o grande problema que havia até aquele momento. Nós vamos observar então que a partir da morte da Rainha Elizabeth foi que a Inglaterra se transformou em um país ruim, em um país onde a população deixou de ter menos liberdade e principalmente os reis se tornaram absolutistas. Eles queriam governar com mãos de ferro e massacrar então a população. Vocês estão vendo aí, por exemplo, pessoal, que durante a Revolução Inglesa, assim que a rainha morreu, a Inglaterra se transformou em um país absolutista, se transformou também, tinha uma indústria ainda que estava surgindo. Vamos dizer também que a população ela era muito desigual, né? Quem era pobre sofria bastante, era excluído da sociedade. E a gente vai observar então que a partir desse momento, o rei Jaime I, ele vai assumir o poder da Inglaterra depois da morte da sua prima, da rainha Elizabeth I, porque ela não tinha filhos. E a gente vai observar então que a partir desse momento, que Jaime I, ele governou de 1603 a 1625, e ele era uma pessoa o quê? Extremamente autoritária. Nós vamos dizer então que ele perseguia católicos, evangélicos, puritanos. Vamos dizer que ele aumentou também a cobrança de impostos, que ele também... Professor, Oi? aula do senhor são quantas hoje? São duas. São duas aulas. Tá? Olha aqui, o meu estou quase terminando. Aí nós temos aqui, então, ele também expulsava os políticos que eram contra o seu governo.
E a gente vai observar então que com a morte dele, quem assumiu foi o seu filho. Nós vamos dizer então que o seu filho, veja aí que eu coloquei também no slide, ele que se considerava rei por direito divino, ele era absolutista, ele não respeitava os evangélicos chamados calvinistas que viviam na Inglaterra, ele também criava impostos, ele aumentou a cobrança de impostos sobre a população e ele também fechou o parlamento, pois os políticos não concordavam com ele. Veja que esse rei Jaime, ele era totalmente autoritário. Em seguida, quem assumiu o poder foi o seu filho, chamado de Carlos II, que também era outro rei autoritário. Nós vamos dizer então que ele vai assumir o poder na Inglaterra. Ele vai tentar impor, né, o anglicanismo, ou seja, a igreja oficial da Inglaterra é a igreja anglicana, criada desde Henrique VIII pela sua filha Elizabeth I. Nós vamos dizer que ele tentou impor a religião oficial da Inglaterra a todos, então ele também perseguiu os puritanos. Nós vamos dizer também que ele aumentou os impostos sobre a população e principalmente ele expulsou os políticos que eram contra o seu governo. Veja que Jaime I e Carlos I foram dois reis extremamente autoritários que não respeitavam a população e não permitiam qualquer tipo de liberdade. Durante esse período, então, houve uma grande guerra, onde a população começou a lutar contra esses dois reis autoritários, e quem liderou o exército contra o rei foi um deputado inglês chamado de Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell, ele vai liderar uma grande revolta chamada de Revolução Puritana, porque a Revolução Inglesa ela é dividida em vários momentos. Nós temos a Guerra Civil, que é a Revolução Puritana. Nós temos também a República de Oliver Cromwell. Nós em seguida vamos ter a Restauração e por último temos a Revolução Gloriosa. Nós vamos observar então que o exército junto do povo é organizado pela oposição ao rei, vão se unirem e vão derrotarem o poder que os reis tinham até aquele momento. Nós vamos observar então que Oliver Cromwell, ele vai então mandar cortar a cabeça do rei para que o rei não tentasse mais voltar ao poder. Por isso que o slide ele começa, pessoal, mostrando aqui uma pessoa, né, matando com a cabeça de outra na mão. Isso aí foi o rei que em 1649 ele foi morto durante a Revolução, como uma forma de mostrar que o rei ele estava morto e a Inglaterra não era mais um país governado por reis absolutistas. Nesse momento, a gente vê que foi a única solução encontrada, porque ele realmente era muito autoritário. E a gente vai observar então, pessoal, que a partir desse momento, Oliver Cromwell, ele tentou implantar uma república na Inglaterra, como nós temos hoje em dia, com presidente, só que não deu certo. Ele também se mostrou uma pessoa autoritária. E depois de muitos anos, ele acabou morrendo, né, de velhice. Depois que ele foi morto, os seus filhos também não conseguiram governar a Inglaterra. E os filhos daquele rei que foi decapitado, retiraram o corpo, né? Claro, retiraram o corpo de Oliver Cromwell do túmulo e deixaram ele exposto vários dias lá na Praça de Londres, na capital da Inglaterra, como uma forma de dizer que ele também não era importante. Foi uma forma de se vingarem do que ele tinha feito com o pai deles. Nós vamos dizer que durante um certo período ainda tentaram colocar dois reis, filho daquele rei que tinha sido morto durante a Revolução, que foi Carlos I e Jaime I, porém eles também foram reis autoritários que não deram certo. E no ano de 1688, a Inglaterra, depois de muita luta, quase 100 anos de luta, onde a Inglaterra teve reis absolutistas que foi Jaime I, Carlos I, depois vieram seus filhos também, Carlos II e Jaime II, que a gente vai observar então que esses reis eles realmente tentaram transformar a Inglaterra em um país autoritário, em um país absolutista. Nós vamos dizer
que em 1688 os políticos da Inglaterra decidiram o quê? Que a Inglaterra poderia continuar sendo um país governado por um rei. Só que esse rei, ele tinha que se assinar um documento como se ele não fosse mais o quê? Como se esse rei, ele não fosse mais uma pessoa autoritária. Ele não tinha mais direito de fazer nada naquele país, a não ser que ele pedisse a autorização do primeiro-ministro, que é o quê? Nós vimos que a Inglaterra tem um parlamento, que são os políticos eleitos pelo povo, e a cada 4 anos eles vão eleger um primeiro-ministro, que esse primeiro-ministro, então, é ele que vai decidir o que é feito ou o que não é feito em determinado país. Então, a rainha, ela não decide nada sozinha. Ela tem que pedir autorização ao primeiro-ministro depois que ela assinou um documento chamado de Declaração dos Direitos. Declaração dos Direitos. Nós vamos dizer, então, que foi colocado no poder um rei, desde esse momento, de 1688, foi um príncipe chamado de Guilherme de Orange, e esse Guilherme de Orange, ele chegou ao poder por meio de uma revolução chamada de Revolução Gloriosa, que foi uma revolução, uma parte da Revolução Inglesa, onde a população, sem guerra, sem luta, sem morte, chegaram ao poder e acabaram com o poder dos reis absolutistas. Então a gente vê que a partir do momento que Guilherme de Orange chegou ao poder na Inglaterra, nós vamos dizer então que Guilherme de Orange, quando ele chegar ao poder, ele assina um documento onde ele permitiu o quê? Estava dizendo que o rei ou a rainha, ele não tinha mais direitos de convocar um exército, de criar impostos, o povo deveria ser súdito, né? Ele deixava de ser um súdito e passava a ser um cidadão. Então a gente vê que a Declaração dos Direitos, ou a chamada Revolução Gloriosa, é uma parte então que nós chamamos dessa Revolução Inglesa, onde a Inglaterra definitivamente deixou de ser. É um conjunto de medidas onde a Inglaterra deixou de ser um país governado por reis absolutistas para ser um país governado por um rei ou uma rainha que não tinha mais poderes autoritários e absolutos sobre a população. A Inglaterra passava, a partir daquele momento, definitivamente a ser um país chamado de monarquia constitucional ou parlamentar. Um país onde o rei ou a rainha não pode fazer o que quer, mas ele tem que respeitar o direito da população, né? Então, pessoal, que vocês ficaram com dúvida